Quando surgiu a internet, se discutia, no ambiente de internet precisa de uma lei nova, é um outro ambiente, é um outro mundo. As leis, elas nunca virão antes da inovação. A inovação virá e a lei vai depois, de fato, se adaptar. O judiciário tem um papel complementar aí muito importante, e acho que para suprir esse descompasso entre a velocidade da tecnologia, né, e a lei indo a reboque, assim. A gente adequa para uma nova realidade tecnológica. Nós tivemos uma situação clássica, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando surgiu a internet, se discutia, no ambiente de internet precisa de uma lei nova, é um outro ambiente, é um outro mundo. E depois a doutrina e a jurisprudência chegou à conclusão que não. As leis brasileiras tinham que ser aplicadas à internet. Você não pode, no ambiente de internet, xingar uma outra pessoa. É crime como xingar na rua, como xingar numa festa. Copiar uma marca no camelô é crime e é uma violação de marca. Copiar a marca na internet também é uma violação, né? Então, rapidamente nós conseguimos nos adaptar às leis que já tínhamos à internet. Hoje, essas questões de inteligência artificial, de criações que não têm participação humana, realmente são ainda desafios. Haverá necessidade de atualizações legislativas no Brasil e no mundo. As leis brasileiras, como as demais leis, têm uma série de desafios pela frente, que são as novas tecnologias e as novas problemáticas. O direito sempre vem a reboque das novidades que aparecem, as novidades sociais, normalmente que tenham efeito ou consequência social. Então, o direito, a partir desse momento, é convidado a também inovar e também criar soluções novas. Então, há uma harmonização global, mundial, e o Brasil está dentro do estado da arte, quer dizer, dentro do que há de mais moderno. A legislação brasileira é moderna e é boa de proteção da propriedade intelectual. Eu diria que as leis brasileiras são suficientes para lidar e resolver as questões de propriedade intelectual e lidar com essa tecnologia, porque, queira ou não, a gente está falando de um arcabouço jurídico, né? Os conflitos, lógico, eles vão ser diferentes pelo tempo, e uma questão lá atrás, né, quando a gente tinha uma publicidade televisiva, é totalmente diferente da realidade hoje que a gente tem com a internet, a inteligência artificial, publicidade de outro gênero, mas, queira ou não, a gente está trabalhando com direitos de, por exemplo, personalidade, direito de imagem, essa legislação toda que a gente tem a própria lei de propriedade industrial, a questão de direito civil, né, que regulamenta os nossos direitos de imagem e voz, são os mesmos. A gente adequa para uma nova realidade tecnológica. Mas eu diria que, na base, sim, hoje são suficientes. Uma boa olhada no aparato jurídico nos mostra que boa parte das soluções já está lá, só falta uma adequação, um bom enquadramento do fato social para a questão jurídica. Eu diria que o direito brasileiro não está muito longe dos demais direitos. Pouco atrás, a gente vê, o último exemplo das redes sociais e da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o Brasil seguiu um exemplo da legislação europeia, que é ligeiramente diferente da legislação americana, mas ele está aí, ela está posta, está julgada e nós estamos em linha. Não vejo nada muito diferente. Há uma grande discussão sobre como que se regulamenta fake news hoje no Brasil. Vai haver uma nova regulamentação ou o que a gente tem já é suficiente? A rigor, a gente está vendo o judiciário agir contra fake news, ainda que não haja uma legislação específica. Mas há uma discussão sobre o enquadramento correto e talvez legislativo dessa questão. E temos que imaginar que mais cedo ou mais tarde vai ser necessário uma adequação talvez mundial dessa questão. As leis, elas nunca virão antes da inovação. A inovação virá e a lei vai depois, de fato, se adaptar. E eu não diria nem a lei, hoje eu tenho ainda mais dificuldade de ver as leis se adaptando às inovações. Pelo contrário, acho que os casos concretos, são as decisões judiciais dos casos concretos que irão se adaptar. A gente vai ter um arcabouço legal, uma base, de fato,
mínima, que é essencial para o direito. Sem uma base legal não existe direito, sem dúvida alguma, mas são as decisões judiciais do dia a dia que vão, de fato, estabelecer, né, quais são os critérios, como é que vai ser aplicado aquilo dentro da inovação. Óbvio, não estou necessariamente aqui defendendo o que a gente chama de um common law, que é muito mais parecido com o direito americano ou o direito do Reino Unido. Pelo contrário, a gente tem uma origem do direito romano que a gente continua, de fato, seguindo, mas eu acho que uma flexibilização, justamente por isso que eu quis mencionar e frisar essa questão da flexibilização, para conseguir, dentro de um caso concreto, aplicar a lei no que ela já existe, mas considerando todas as modificações e inovações que estão aí acontecendo. É a única forma que eu vejo de conseguir acompanhar esses avanços. Se alguém tentar buscar um processo legislativo para prever o futuro, enfim, terminou, já está obsoleto. É a mesma questão, enfim, softwares, etc. Tal. Cria um software hoje, amanhã ele já está desatualizado. Então, eu acho que o processo legislativo seria mais ou menos, né, uma analogia bastante parecida nesse sentido. Por isso que eu vejo como uma flexibilidade. Para mim, aí que está a grande importância dos tribunais, né, e dos juízes, que mesmo aplicando a lei, a gente tem a lei de propriedade industrial que é de 96, a gente está em 2023 e é possível em muito aplicar os conceitos básicos, mas o juiz tem que modular muito para a atualidade, né, e se adaptar. Então, a importância dos precedentes hoje em dia, né, no judiciário, por exemplo, para dar um guia, né, ele interpreta ali o princípio da lei, mas ele atualmente agora, né, em 2023, ele dá o guia, né, então acho que o judiciário tem um papel fundamental, óbvio que a lei também, né, mas o judiciário tem um papel complementar aí muito importante e acho que para suprir esse descompasso entre a velocidade da tecnologia, né, e a lei indo a reboque, assim. Seria ótimo se a gente pudesse fazer um processo legislativo que nos desse uma segurança maior da aplicação de um caso concreto. Mas a inovação é tão acelerada que a única forma que eu consigo enxergar é justamente analisar um caso concreto com razoabilidade e aplicar a decisão de acordo com as circunstâncias. Os princípios bases do direito, eles são aplicáveis, eu diria que na esmagadora, se não em todas as circunstâncias que nós podemos vivenciar. Então, se você tem uma base jurídica minimamente estabelecida e consegue aplicar o caso concreto usando esses princípios, de fato tendo uma razoabilidade do julgador, a tendência é que a maioria saia feliz. Sem dúvida nenhuma, não vai dar para agradar todos.